Fizeram a seguinte pergunta: qual foi a sua maior superação? Eu não tenho como dizer a minha maior superação, porque eu acho que todas as superações, elas são válidas, elas são grandes para aquele momento que a gente está enfrentando. Então eu não teria aqui uma maior superação, mas sim várias superações que aconteceram ao longo da minha vida. Eu sou a Liliana Cunha, eu sou coach de gestão emocional e o meu trabalho é ajudar mulheres a romper com suas crenças limitantes e a saírem da zona de conforto. Voltando um pouquinho no tempo, quando eu ainda tinha aproximadamente 4 anos de idade, a minha mãe decidiu se separar do meu pai. Meu pai tinha problemas sérios com o alcoolismo e se tornava extremamente violento a cada vez que ele resolvia chegar em casa embriagado. Minha mãe, por sua vez, decidiu que quando a minha irmã mais velha conseguisse tomar conta da mais nova, ela se separaria do meu pai. E foi o que aconteceu. Somos em 5 irmãs, eu sou a quarta de 5, e quando a mais velha pôde tomar conta da caçula, a minha mãe decidiu se separar do meu pai. Só que não foi uma separação simplesmente. A minha mãe precisou fugir de casa, literalmente. Imagine para uma mulher, naquela época, 40 anos atrás, fugir do marido e com 5 filhas pequenas. Então foi muito tenso para minha mãe, foi muito desafiador. Então a minha mãe precisou da ajuda de amigos, de vizinhos, para dar um apoio para ela. Mas quando meu pai descobria aonde a minha mãe estava com a gente, ele ia até lá. Ou seja, minha mãe precisava se mudar novamente. E sempre na correria, sempre às pressas. Só que não era todo mundo que estava dispostas ou dispostos a ajudar a minha mãe. Por quê? Além da minha mãe ter um marido, naquela época tinha um marido muito violento, a minha mãe era mãe de 5 crianças. Então era complicado para as pessoas abrirem as suas portas e receber a minha mãe com 5 crianças. Além de dizer que os gastos era muito alto, né? E a minha mãe, financeiramente falando, ela estava passando por um momento delicado. A minha mãe, ela era empregada doméstica, o meu pai era eletricista, só que como ela estava abrindo mão do meu pai, ela só podia contar com a renda dela. E como as filhas eram pequenas, não tinha como ajudar. E aí o que aconteceu? Quando foi, e nisso a minha mãe fugindo do meu pai achava minha mãe fugia, até que ela conseguiu ir para mais longe dele. Foi para mais longe, sempre atenta a ele, quando percebia que ele estava se aproximando, ela já tentava, já arrumava um jeito de ficar esperta ali, né? Se ele se aproximasse, ela já precisava ter uma estratégia. Até que quando eu tinha 5 anos de idade, recebemos a notícia de que meu pai tinha sido assassinado pelo próprio amigo de bar. E foi uma morte brutal, então foi um novo desafio, foi uma nova superação, até que por fim a minha mãe refez a vida dela, conheceu uma outra pessoa, seguiu adiante, essa pessoa assumiu as 5 filhas da minha mãe e a vida continuou. Só que quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe, ela teve um problema sério, ela teve derrames e naquele tempo a medicina não estava tão avançada. Então a minha mãe não conseguiu superar ou, enfim, passar por essa situação difícil. E a minha mãe era extremamente vaidosa. E a minha avó materna, sabendo disso, ela ficou aí, ela precisou tomar uma decisão muito importante que seria: minha mãe tinha uma chance, mas se a minha mãe sobrevivesse, ela ia ficar sem, ela ia perder todos os movimentos do pescoço para baixo. Então, ela ia perder todos os movimentos. E por ela ser muito vaidosa nessas condições, então a minha avó materna achou por bem autorizar os médicos a desligarem os aparelhos. E aí
a minha mãe veio a óbito e foi um outro momento muito difícil na minha vida, porque foi um momento em que, imagina, um dia você tem mãe, você tem um pai substituto, mas você tem as irmãs todas próximas a você, e um outro dia você acorda, você não tem mãe, você não tem mais o pai substituto, as irmãs, cada uma precisou ser alojada com uma família, porque a minha avó materna, quem ficou responsável por mim, pela caçula, não tinha condições de manter as 5. Então precisou aí cada uma ir para uma família, né? Então foi um momento aí muito desafiador da minha vida. E a vida seguiu, claro que sempre passando em novos desafios, sempre superando, mas até que teve um momento, a razão desse vídeo aqui é esse momento especificamente, mas para compartilhar com vocês, que foi o momento entre 2009 e 2010. Foi um momento em que eu comecei a sentir alguns calafrios, sudorese, palpitação, sentia um medo eminente e precisei ser socorrida. Meu ex-marido, então, me socorreu, me levou para o hospital e eu cheguei no pronto-socorro toda atrofiada. Você não tem ideia do que é chegar ou tem ideia, caso tenha passado pela mesma situação que eu, chegar no hospital toda atrofiada, literalmente as mãos assim, o corpo, você olhar para você e não se reconhecer. E eu estava ali tendo um ataque de pânico, uma crise de ansiedade muito forte e fiz o eletrocardiograma e não deu nada no exame. Eu sentindo tudo aquilo e não deu nada no exame, até que eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. Aí eu entrei em desespero, falei, meu Deus, minha vida acabou, e agora? Socorro, que eu vou fazer? Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo das reações do meu corpo, eu sentia um tremorzinho no meu corpo, eu achava que eu estava infartando, eu achava que eu estava morrendo. Então foi um momento muito desafiador para mim. E até que... e aí eu precisei tomar medicamentos muito fortes. Só voltando um pouquinho, no momento da minha crise, que eu cheguei no hospital toda atrofiada e fiz o eletrocardiograma e não deu nada, eu precisei tomar, né, o médico precisou prescrever um calmante muito forte, uma dose fortíssima. Foi aí que eu fui relaxando, que eu fui voltando para o meu estado normal, mas antes disso eu fiquei extremamente irreconhecível, toda atrofiada. E aí, quando eu percebi que eu ia ter que tomar remédios fortíssimos, remédios para dormir, remédios para ficar bem durante o dia, eu falei, não, eu não posso aceitar isso, eu quero a minha vida de volta, eu preciso da minha vida de volta. E aí eu comecei a aplicar em mim auto-coaching sem saber que eu estava aplicando auto-coaching em mim. Eu não tinha ideia do que era coaching, se isso existia, não fazia ideia. Mas eu comecei a fazer perguntas inteligentes para mim mesma. Ao invés de eu fazer perguntas do tipo, o que eu vou fazer agora? Por que comigo? Ai, por que Deus fez isso comigo? Algumas coisas assim, perguntas desse tipo que normalmente a gente faz pra gente, ou seja, não são perguntas inteligentes. Então a gente precisa mudar os tipos de perguntas que a gente faz para nós mesmos. E aí eu comecei a fazer perguntas do tipo, como que eu posso fazer para superar isso? Como que eu posso conseguir viver com isso sem tomar medicação? E aí eu fui fazendo perguntas assim e fui pesquisando e fui buscando respostas. Esse é o legal, que quando você faz perguntas inteligentes para você, você também tem respostas mais inteligentes.
E eu comecei a ter essas respostas, e foram essas respostas, essas perguntas melhores que me deram respostas melhores, que fizeram com que eu saísse da crise de pânico. E aí eu juntei o conhecimento, porque eu passei a pesquisar tudo que era relacionado à crise de ansiedade, à síndrome do pânico, e todas as dicas que eu encontrava, que alguém disse, eu fiz isso, melhorou para mim, eu fazia. Até que eu fui conseguindo absorver aquilo que de fato para mim fez a diferença. Então, o conhecimento mais a prática do que eu estava aprendendo, mais aprender a respirar é algo muito importante. Aprender a fazer a respiração adequada foi passos fundamentais para a minha recuperação. Então eu coloquei na minha cabeça, eu tinha um foco, e o meu foco era não tomar medicamento. Eu precisava me livrar daquele problema sem tomar o medicamento. Então eu tinha esse foco. Aí eu fiz as pesquisas, eu fiz as perguntas inteligentes e eu pratiquei aquilo tudo que eu estava aprendendo ali. E foi isso que me deu o resultado. Ou seja, de 2009 para 2010, hoje a gente está em 2019, desde então eu nunca mais tive qualquer crise, eu nunca mais precisei tomar qualquer remédio por conta de síndrome de pânico, crise de ansiedade. Eu de fato consegui dominar o medo iminente que eu tinha da morte. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no meu canal Bem-Estar Emocional. Se conhecer alguém que sofre desse problema de crise, de ansiedade, de síndrome do pânico, compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude a outra pessoa. E até o próximo vídeo.